Então, o primeiro passo do Espírito Santo é ele, já em Gênesis 1, habitando ou pairando sobre a superfície das águas, guardando o planeta Terra, para que desse planeta, deste pó, desta terra, pudesse Deus formar o homem, que seria aí o meio onde o Espírito Santo estaria se locomovendo de um lado para o outro. E você pode dar um glória a Deus por causa dessa verdade. Nós entendemos muito bem que Deus coloca o homem bacaninha, formado ali no jardim, no Éden. E o que acontece com o homem? O homem cai, o homem peca. E através desta queda, deste pecado, o homem ele é expulso do jardim. A partir do momento em que o homem é expulso do jardim, existe agora uma luta constante, incessante, uma corrida muito grande do homem voltar à presença de Deus, porque o homem quer voltar ao estágio original que estava ali em Adão e Eva, mas o pecado afastou o homem de Deus e o homem perde esta roupa de santidade que ele vestia diante do Senhor, porque Deus descia todo dia ali no jardim para comungar com o homem, mas o homem perdeu agora esta glória de Deus. Esta veste era a glória de Deus. Está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então agora começa uma corrida para o homem voltar para Deus. E eu te chamo a atenção para um detalhe. Mesmo o homem caído, mesmo o homem fracassado, o homem estava tendo ainda o auxílio do Espírito Santo de Deus na terra. Te chamo a sua atenção para o segundo passo da questão do Espírito Santo. O que acontece agora com o Espírito Santo? O aumento do pecado sendo grande na terra. O Espírito Santo, ele, é claro, ele vai ficar triste com o homem, porque Deus formou o homem, criou o homem para ser ali a comunhão plena com a pessoa do Espírito Santo. Mas nós vemos já em Caim, no capítulo 4, a descendência de Caim, ela vai cada dia mais afastando da presença do Senhor. Nós vemos no capítulo 5 de Gênesis a descendência de Sete afastando cada dia mais da presença do Senhor, com alguns lampejos. Os descendentes de Sete, como por exemplo Enoque, ele é o homem que vai começar a invocar o Senhor, vai começar a querer trabalhar a presença do Senhor de uma forma ampla, literal, como era lá no jardim. Ele quer que essa comunhão volte. O Espírito Santo está ali ajudando a Enoque a estar fazendo essa devoção com a presença de Deus, do retorno para a presença de Deus, através do Espírito Santo ali na vida de Enoque. Por outro lado, nós vemos a descendência de Caim através de Lameque, e são dois filhos aqui de Adão que nós estamos falando sobre eles. Lameque, ele vai caminhando a passos largos em relação à presença de Deus ali na terra. Ele está cada dia mais entristecendo o Espírito Santo, e este homem, ele começa agora, através de Lameque, que cai agora sobre os homens a ideia de ter mais mulheres para estar casada, para estar ali dentro do seu convívio natural. E essa atitude de Lameque vai afastando mais o Espírito Santo dos homens. E o Espírito Santo está ali rogando a Deus, intercedendo a Deus pelos homens. Pai, é tipo assim, Pai, não olha para a situação de Lameque, olhe para a situação de Enoque. Então tem sempre o contraponto, né, de um querendo e outro não querendo. Mas nós vamos entender pelos dois capítulos que nós mostramos, 4 e 5, que um puxa para as coisas de Deus, uma geração, a outra puxa para as coisas da carne, para as coisas da vida, e isso vai entristecendo Deus de uma forma tão ampla que nós chegamos aqui no capítulo de número 6 e nós vemos uma coisa muito triste que vai acontecer aqui no capítulo 6, e este é o segundo passo da trajetória do Espírito Santo, com o desenfreamento dos homens somente pecando, aborrecendo de uma forma direta a pessoa do Pai. O Pai libera uma palavra para o Espírito. Gênesis capítulo 6, versículo de número 3, está escrito o seguinte: e disse o Senhor Jeová. Eu já estou lendo aqui numa tradução que vai estar resolvendo toda a questão do ser humano, da fala de Deus em relação ao ser humano, para com o Espírito Santo. E aqui já corrige
todos os aspectos. Possivelmente na sua tradução não vai estar da forma com que eu vou ler, mas eu estou aqui na versão de Nelson, com a Santa Bíblia, e ela já resolve toda essa questão para nós, e nós podemos então dar um passo aqui na história. Está escrito assim: então disse o Senhor Jeová, o meu espírito não contenderá comigo, com o próprio Deus, tá? Por causa do homem e para sempre. O que Deus está falando aqui? Meu espírito, saia daí desta terra, porque o homem está caminhando a passos largos para a perdição. Então, venha para cá. Venha embora para cá. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Você acha que o Espírito Santo ficou alegre com essa decisão da divindade? É claro, o Pai falou, o Filho está em acordo e o Espírito também está em acordo. Mas o Espírito que sempre quis estar no meio dos homens, você consegue entender o sentimento do Espírito de Deus? Ele precisa de sair da terra. Ele precisa de retirar da terra porque tem concordância entre a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que está acontecendo aqui? A descendência de Sete, juntamente da descendência de Caim, estão se entrelaçando. Está acontecendo aqui um jugo desigual. Casamento literal. Deus queria que Caim caminhasse com a sua descendência. Deus queria que Sete caminhasse com a sua descendência. Mas o que eles fizeram? Versículo 1 do capítulo 6. E sucedeu que quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a superfície da terra, eles tiveram filhas. Não vou entrar em aspecto aqui de anjo coabitar com seres humanos, porque isso não existe. Isso é inútil a gente fazer aqui essa aplicação, tá? Então, versículo 2. Os filhos dos poderosos viram que as filhas dos homens eram formosas. Quem são os filhos dos poderosos? São os descendentes de Caim. Ok? Os descendentes de Caim são os filhos dos poderosos. E quem são os filhos dos homens? São a descendência de Sete. Ok? Em uma outra situação nós podemos estar aqui detalhando o aspecto para que você tenha uma maior compreensão. O que eu quero te mostrar aqui é que com esse entrosamento dessas duas gerações, vai culminar nisso aqui, ó. Os filhos dos poderosos viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres dentre todas aquelas que por eles foram escolhidas. Eles tomaram os homens, as duas descendências, ou seja, as duas gerações, elas escolheram se entrelaçar entre si e através disso há o entristecimento na pessoa do Pai. E é por isso que o Pai manda o Espírito sair da terra. E qual foi a consequência do entrelaçar dessas duas descendências ou gerações? Versículo 4. E houve gigantes na terra, ou seja, os nefilins, naqueles dias e também depois. Isto aconteceu após os filhos dos poderosos conhecerem as filhas dos homens que lhes deram filhos poderosos, que desde os tempos antigos foram varões de fama. Estes homens fortes foram os homens famosos que houve desde os dias mais remotos. Viu o Senhor Jeová que era grande a maldade do homem na terra, e que todos os pensamentos de seu coração eram constantemente maus. Então, é justamente por causa disso que Deus fala o que falou no versículo 3. Espírito, vem embora para cá. Então, desde aqui, nós vamos entender que o Espírito Santo de Deus não se encontra mais com os homens na terra. Tá? Por isso que eu chamei a sua atenção para um aborrecimento do Espírito Santo, porque o que ele mais queria era caminhar junto dos homens, era estar junto dos homens, rogando pelos homens, usando os homens, deixando com que os homens estejam o tempo todo aí próximo do Pai, próximo de Deus. Então, o Espírito agora sobe, os homens ficam sozinhos, sem o convívio literal do Espírito Santo de Deus.